Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós corrigimos 5 questões de direito processual do trabalho que foram cobradas aí no 33º exame. Na aula de hoje nós vamos comentar 5 questões de direito empresarial também aplicadas na primeira fase do 33º exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos então corrigir 5 questões de direito empresarial que foram cobradas no 33º exame. Olha só, Antenor subscreveu nota promissória no valor de R$12 mil. Nota promissória é promessa de pagamento, tá? Pagável em 16 de setembro de 2021. A obrigação do subscritor, que nesse caso é Antenor, foi avalizada por Belisário, que tem como avalista Miguel, e esse tem como avalista Antônio. Portanto, estamos diante de avais sucessivos. Após o vencimento, caso o avalista Miguel venha a pagar o valor da nota promissória ao credor, assinale a opção que indica as pessoas que poderão ou poderá ser demandada em ação de regresso. Olha só, a regulamentação dessa questão está na LUG, a Lei Uniforme de Genebra, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 57.663 de 1966, tá? O artigo 78 diz o seguinte, são também aplicáveis às notas promissórias as disposições relativas ao aval no que tange a letra de câmbio, artigo 30 a 32. Por isso que eu coloquei o 78 aqui, tá? Artigo 32, olha só, o dador de aval ou o avalista, né, é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja vício de forma. Se o dador do aval paga a letra, é o caso de Miguel, né, fica subrogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta, ou seja, os antecessores, né? Em virtude da letra. Então, olha só, nesse caso aqui, você deveria saber que são avais sucessivos e deveria ter conhecimento do artigo 32, tá? Que, nesse caso, o avalista Miguel, quando paga a letra ou a nota promissória, né? Ele subroga-se no direito do credor. E aí, ele pode cobrar de Belisário ou de Antenor. Professor, e Antônio? Antônio era avalista de Miguel. Caso Miguel deixasse de pagar, aí Antônio entraria aí nesse bolo, né? Nessa obrigação solidária, né? Tá ok? Diante disso, vamos para as assertivas. Olha só. Após o vencimento, caso o avalista Miguel venha a pagar o valor da nota promissória ao credor, assinale a opção que indica a pessoa ou as pessoas que poderá ou poderão ser demandadas em ação de regresso. Poderão ser demandadas, letra A, Antenor e Belisário, que na cadeia sucessiva estão antes de Miguel, tá? Então, o gabarito, sem dúvida nenhuma, é letra A, podendo Miguel cobrar de ambos o valor integral. Olha aí a solidariedade civil, né? Da obrigação, tá bom? Letra B, Belisário e Antônio. Antônio não, concorda? Antônio deixou a assertiva incorreta. Antônio está depois, na cadeia de avais, né? Antônio está depois de Miguel, tá ok? A letra C tem Antônio e a letra D diz que Miguel só pode cobrar de Antenor, que nesse caso é o subscritor ou devedor principal, tá? Sendo que não, ele pode cobrar de Belisário também, tá ok? Então, gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha, pessoal, questão 47, prova tipo 1 branca. Na comarca de Imperatriz funcionam 4 varas civis, com competência concorrente para julgamento de causas de falência e recuperação judicial. Em 22 de agosto de 2019, foi apresentado o requerimento de falência de uma sociedade empresária enquadrada como empresa de pequeno porte, com o principal estabelecimento naquele município. O requerimento foi distribuído para a 3ª vara civil. Tendo sido determinada a citação do devedor, no prazo de contestação, Coelho Dutra, administrador e representante legal da sociedade, requereu sua recuperação judicial, devidamente autorizado por deliberação dos sócios. Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, lei de falência, lei 11.101, diz o seguinte, o artigo 6º, a decretação de falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial implica
Parágrafo 8º, olha lá. A distribuição do pedido de falência ou a recuperação judicial ou a homologação da recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Tá? Lembrando que prevenção, né, de uma forma sintética, consiste na fixação da competência de um juízo em face de outro, quando ambos forem competentes. É uma forma de preferência conferida a um dos juízos. Tá, ok? Nesse caso, é lógico e razoável que a terceira vara civil fique preventa quanto ao processo de recuperação judicial, já que estava nela andando o processo de falência, tá ok? E aí você deveria saber dessa previsão da Lei 11.101, que também regula a parte processual de processo de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial e por aí vai, tá ok? Olha só, letra A, o requerimento de recuperação judicial não está sujeito à distribuição por dependência. Já vimos que está, tá? O não está deixou a assertiva incorreta. Professor, onde é que diz que está? Artigo 6º, parágrafo 8º da Lei 11.101 de 2005, tá ok? Letra B, a distribuição do pedido de falência previne sim, lá, a jurisdição para o pedido de recuperação judicial, formulado pelo devedor, de modo que será competente o juízo da terceira vara civil. Perfeito, tá? É isso aqui que está valendo. É isso aqui que está em vigor, tá bom? Olha só, letra C. Por se tratar de devedor enquadrado como empresa de pequeno porte, há tratamento diferenciado para o pedido de recuperação judicial, estando prevento o juízo que conheceu o pedido de falência. Sim, o juízo que conheceu o pedido de falência está prevento. Entretanto, não é porque há tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte. Há tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte no que tange ao regime tributário, tá? No que tange a pagamento de tributos com alíquotas menores, tá ok? Agora, no que tange a pedidos de recuperação judicial e falência, o fato de ser empresa de pequeno porte não muda a regra processual para essas empresas, tá ok? Então, a justificativa da letra C está incorreta, tá? Letra D. Como o devedor não se enquadra na definição legal de microempresa, incluído o microempreendedor individual, o requerimento de recuperação judicial não está sujeito à distribuição por dependência. Não, o requerimento está sujeito, tá? E o fato de o devedor não se enquadrar na definição de microempresa não quer dizer nada, tá? Ela é empresa de pequeno porte. Né? Veja que o examinador misturou aqui diversos conceitos que não tem nada a ver uma coisa com outra. O fato de a empresa ser microempresa ou empresa de pequeno porte não tem nada a ver com a regra processual de prevenção ou não. Tá? A regra do artigo 6º, parágrafo 8º da Lei 11.101, vale independentemente do porte da empresa. Tá? Então, o gabarito é a letra B. Olha lá, pessoal, questão 48, prova tipo 1 branca, socorro, empresário individual sacou duplicata de venda na forma cartular em face de laticínios Aguaí Limitada, com vencimento para o dia 11 de setembro de 2020. Antes do vencimento, no dia 31 de agosto de 2020, a duplicata já aceita, tá? Foi endossada para a sociedade Bariri e Piraju Limitada, considerando-se que no dia 9 de outubro de 2020 a duplicata foi apresentada ao tabelionato de protestos para ser protestada por falta de pagamento, é correto afirmar que... E aí, pessoal, a questão traz aí o conceito de protesto aplicado quando do saque de uma duplicata, tá? E cobra prazo e as consequências do protesto de um título cambial, tá ok? Olha lá, protesto é ato cambiário previsto na Lei 9.492, por meio do qual se prova a inadimplência ou descumprimento de obrigação originada em um título ou em um documento de dívida. Resumindo o enunciado, tem-se um título sacado por Socorro em face de Laticínios Aguaí Limitada. Socorro, no caso, é a sacadora, Laticínios Aguaí Limitada é a sacada, a aceitante e obrigada principal, né, ao pagamento do título. Que após o aceite foi endossado por Socorro, que era beneficiária, né, para Bariri e Piraju
Limitada, que virou endossatária desse título, tá? Vencido o título, o credor tem 30 dias para protestá-lo e, assim, ter o direito de regresso contra endossantes e respectivos avalistas. Ah, professor, onde diz isso? Está aqui, ó, Lei 5.474 de 68, olha lá, artigo 13, a duplicata ela é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento. Então, ela é protestada por 3 motivos: falta de aceite, não devolução e pagamento. Tá? Parágrafo 4. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Está aqui, tá? Se ele, nos 30 dias, protestar o título, ele mantém o direito de regresso contra endossantes e respectivos avalistas. Portanto, o protesto foi apresentado antes de 30 dias previsto na lei. O endossatário poderá promover a execução também em face do aceitante e do endossante, tá? Então, aqui entra Socorro e Laticínios Aguaí Limitada. Tá bom? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só. Considerando-se que 9 de outubro de 2020 a duplicata foi apresentada ao tabelionato de protesto para ser protestada por falta de pagamento, é correto afirmar que o endossatário, que no caso é Bariri e Piraju Limitada, né, não poderá promover execução em face de nenhum dos signatários? Poderá, tá? Porque aí foi feito dentro dos 30 dias. Tá ok? Infelizmente, você tinha que saber esse prazo. Tá? B. Poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante. Por ser facultativo o protesto por falta de pagamento da duplicata, caso tenha sido aceito pelo sacado. Olha só, nesse caso aqui, está errado quando diz por ser facultativo. Não, se ele quiser executar o aceitante e o endossante, né? Porque, veja bem, ele sempre tem ação de execução contra o devedor principal, que no caso aqui era Laticínios Aguaí Limitada, tá? Só que ele, lógico, né? Todo credor quer ter mais garantias, né? E para isso ele protesta no prazo de 30 dias. E por isso que a lei fala, ó, se você não protestar em 30 dias, você perde esse direito de ação contra o aceitante e o endossante, tá? Diante disso, lógico, né, que não é facultativo, ok? Não é porque a duplicata foi aceita que ele não precisa protestar. Diversas questões falam isso, tá? Entretanto, isso é uma falácia, tá ok? Então, a letra B está incorreta. Letra C. Poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante, sim, né? Além do devedor principal, né? Pelo fato de o título ter sido apresentado ao protesto em tempo hábil. Exatamente, esse é o verdadeiro motivo, né? Ou seja, não é facultativo porque teve aceite, né? E por ser o aceitante o obrigado principal, tá? Portanto, ó, o gabarito é a letra C, tá? Esse é o verdadeiro motivo dele poder promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante. Letra D, olha só, não poderá promover a execução em face do endossante diante da perda do prazo. O não poderá, você já tinha que, né? Você já deveria cortar e ir embora, tá? Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 49, prova tipo 1 branca, Farmácias Mundo Novo Limitada, é locatária de um imóvel não residencial, onde funciona uma de suas filiais. No curso da vigência do contrato, que se encontra sob a égide do direito à renovação, faleceu um dos sócios, senhor Deodato. Diante deste acontecimento, os sócios remanescentes deliberaram dissolver a sociedade. A sócia Angélica, prima de Deodato, gostaria de continuar a locação, aproveitando a localização excelente do ponto e a manutenção do aviamento objetivo da empresa. Angélica consulta um advogado especializado para saber se teria direito à renovação, mesmo não sendo a locatária do imóvel. Assinale a opção que apresenta a resposta dada. Então, pessoal, questão que traz um aspecto peculiar aí da lei do inquilinato, né? A Lei 8.245,
ou você sabia ou não sabia. Tá? Olha lá, artigo 51, parágrafo 3º da Lei 8.245. Olha só. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito de renovação, desde que continue no mesmo ramo, tá bom? E o parágrafo 5º diz o seguinte: do direito de renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no prazo de até 6 meses, no mínimo anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, tá? Diante disso, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Angélica tem direito à renovação da locação como subrogatária da sociedade dissolvida, mas deve informar ao locador essa condição no prazo de 30 dias. Mas deve informar no prazo de 30 dias, deixou a assertiva incorreta, tá? Não existe esse prazo na lei. Letra B. Angélica não tem direito à renovação, já vimos que tem, tá? Já vimos que tem. Letra C. Angélica tem direito à renovação como subrogatária da sociedade, mas deve continuar a explorar o mesmo ramo de atividade que a sociedade é dissolvida. Portanto, esse é o gabarito da questão que se coaduna aí com o artigo 51, parágrafo 3º. E a letra D, incorretamente, diz que Angélica não tem direito à renovação, quando na verdade tem, tá bom? O gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 50, prova tipo 1 branca, em razão de medidas de isolamento social propagadas nos anos de 2020 e 2021, muitos administradores precisaram de orientação quanto à licitude da realização de reuniões e assembleias de sócios nas sociedades limitadas de forma digital ou a possibilidade de modelo híbrido, ou seja, o conclave é presencial, mas com a possibilidade de participação remota dos sócios, inclusive proferindo voto. Assinale a opção que apresenta a orientação correta. E aí nós temos 3 opções que dizem que na sociedade limitada é vedada esse tipo de reunião na forma digital ou na forma virtual, né? E nós temos uma questão que diz que é possível, o que se coaduna aí com a Lei 4.030, que alterou dispositivos do Código Civil, Lei de 2020, olha só. Artigo 1080-A. O sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. A reunião ou a assembleia poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares. Diante disso, só pode estar correta a letra D, que diz o seguinte: na sociedade limitada é possível tanto a reunião ou a assembleia dos sócios de forma digital, quanto a participação do sócio e o voto à distância, tá? O que se coaduna aí com o que nós acabamos de ler. Portanto, o gabarito é a letra D e as outras assertivas, todas dizem que é vedada e é vedada. E só altera aí o que é vedado, tá? Sendo que houve aí uma alteração ampla nesse tipo de reunião formal dentro da sociedade, tá ok? Portanto, o gabarito é letra D. Com isso, nós terminamos aí o comentário das 5 questões de direito empresarial do 33º exame. Um forte abraço, bons estudos.